Irmãos e irmãs, você que acessa meus endereços na internet, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, eu sempre transmito aqui espiritualidades. As espiritualidades são para que nós nos concentremos no transcendental e não no imanente. Tem muita gente que vive só no imanente, que é o tempo secular. Vamos saber de reflexões de espiritualidade aqui no Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, onde eu disponibilizei mais de 9.700 vídeos para os meus seguidores, com temas diversos, inclusive reflexões, religiosidade, notícia, cântico amadorístico, eu gosto de cantar também, humorismo leve para a família. Vai lá, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube. Dê um like, compartilhe, inscreva-se para aumentarmos nossa rede de amizade. Depois pode ir também ao blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e ainda Facebook e Instagram. Vamos refletir nesta transmissão de atualidades para o nosso bem. Aqui são informações sensatas para você. Jesus disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, viverá por mim. Ou seja, o fiel agirá com a força de Deus e não pela própria força. E Jesus o ressuscitou no último dia. Olha, você quer ser ressuscitado no último dia? Jesus, então, falando essas palavras tão lindas, temos que nos alimentar do pão da Eucaristia. Nós que somos católicos, tem muitos evangélicos também que têm a sua ceia, mas eu falo dos católicos. Eu quero ressuscitar no último dia para viver para sempre com Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, todos os anjos de Deus, os santos e todos os salvos, numa vida nova e eterna, por todos os séculos dos séculos. Julgamento das pessoas. Um documento da Igreja Católica Apostólica Romana, do Catecismo da Igreja também, diz para não se julgar a culpabilidade interna da pessoa. Quem julga plenamente é Deus. Há pecados que podem ser perdoados até pouco antes da morte, se houver o arrependimento. Lembram do ladrão na cruz, que se arrependeu na hora da crucificação, pouco antes de morrer, e Jesus falou que ele iria para o céu. Vamos dizer aqui, então, sobre arrependimentos, até no último momento, antes da morte, pouco antes do último suspiro. A masturbação, por exemplo, é um pecado, um ato desordenado. Mas pode acontecer que casos de compulsão ou desequilíbrio psicológico e mental atinjam a pessoa. Pode ser um caso de compulsão, um caso de desequilíbrio psicológico, mental. Então, aí a culpa é atenuada, é diminuída. No pecado tem atenuantes e agravantes. A Igreja Católica não emitiu nenhum documento dizendo o nome de alguma pessoa que foi para o inferno. No entanto, há documentos de canonização de mais de 20.000 pessoas que são santos, aqueles que fizeram claramente o bem e estão no céu. Não há dúvida quanto à santidade dessas pessoas. Agora, quanto às que foram para o inferno, a Igreja não emitiu nenhum documento. Vamos falar sobre a fé agora? A fé tem níveis. A fé dos santos foi maior do que boa parte
daqueles que não foram canonizados. Há santos que receberam até as chagas de Jesus, chagas nas mãos, nos pés, no corpo. Então, preste bem atenção, a fé tem níveis. Jesus falou isso. Falou em pouca fé, pequena fé. Está lá, no Evangelho. Então, por isso que a gente deve sempre estar perseverando na oração para aumentar a nossa fé. Na hora da comunhão, muitos dizem: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. E o tempo, gente, acabará. O tempo é só uma realidade para esta vida na Terra. Deus está fora do tempo. Foi Ele quem criou o tempo e para Ele não tem passado e nem futuro, pois isso depende da realidade do tempo. E quando nós morrermos e formos para outra vida, para a eternidade, também não haverá mais a realidade deste tempo e nem desse espaço que eu, por exemplo, estou aqui. Por isso Deus vai poder reunir toda a humanidade de todos os tempos no juízo final, pois não haverá mais o problema do espaço. Acabará. A própria física moderna de Albert Einstein mostra que se uma pessoa pudesse viver na velocidade da luz, acabaria o tempo e o espaço. Mas esta experiência não pode ser vivida nesta vida. Einstein provou que ninguém consegue atingir a velocidade da luz na nossa realidade. Sexo das criaturas. Das criaturas de Deus, somente o homem e a mulher fazem sexo olhando um para o outro. Você já percebeu isso? É o mistério da criação. Das criaturas de Deus, somente homem e mulher fazem sexo olhando um para o outro. Pense nisso. Agora eu quero falar para vocês sobre Adão e Eva. A mulher Eva foi criada da costela do homem, Adão. Ou seja, a mulher, no princípio, foi criada a partir do homem. Depois que já estava criado o homem, criou-se a mulher. E a partir daí, todo homem nasce da mulher. Ou seja, é criado do corpo da mulher. Vejam que bênção, que reciprocidade. A mulher veio do homem e agora todo homem vem da mulher. O pecado. O pecado mortal, para se concretizar, a pessoa tem que saber, querer e fazer com liberdade e consciência. Pense nisso. O pecado, se você está na dúvida, o pecado, para se concretizar, você tem que saber, querer e fazer. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas como quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Até o não de Deus, que é o nosso Pai eterno, é a melhor coisa, assim como na terra. O pai, quando dá um não para o filho, quer o melhor para ele. Perdão, Senhor, pelos meus pecados e me conduza à vida eterna.